Oi, nono ano, tudo bem com vocês? Dando continuidade à aula da semana passada, vamos estar falando sobre a Oceania. Precisamos entender que a Oceania é um dos menores continentes do globo, então ele tem uma pequena extensão territorial. Ele engloba 14 países, né? Aonde eles são dois que têm a maior extensão territorial e uma boa organização econômica, né? Uma dinâmica econômica. Esses dois países seriam a Nova Zelândia e a Austrália. Eles têm essa fama, né? Podemos assim dizer. O idioma predominante desse local é o inglês. Então, muito bem visto o inglês. Só que alguns desses países se fala o francês e alguns dialetos dos nativos, né? Polinésia, que as ilhas Oceania estão divididas em Polinésia, Malinésia e Micronésia. Vamos estar falando sobre a Polinésia, que seriam muitas ilhas, então muitos grupos de ilhas. Por exemplo, tornando em arquipélagos, como o arquipélago de Tahiti, Samoa e Tonga, tá? A Melanésia são as Ilhas Negras. Elas ficaram conhecidas assim pelos nativos que viviam ali, por causa da sua cor da pele, tá? Então, eles olharam a cor da pele e deram esse nome à ilha, na questão dos nativos que ali viviam. Então, também são ilhas que só essas ilhas ficam próximas à Austrália, tá? Micronésia, pequenas ilhas formadas por arquipélagos de Carolinas, tá? Então não são tão grandes como a primeira que eu havia falado. A dominação europeia dentro da Oceania. Precisamos entender que a Oceania já sim foi descoberta pelos europeus, né? Mais ou menos em torno do século XVIII, né? Que eles iniciaram essa colonização nesse continente. Só que essas expedições elas foram financiadas pelo Reino Unido, aonde que garantiam a posse da Austrália no Reino Unido. E em seguida eles garantiram o poder dentro da Nova Zelândia. E as demais ilhas, né? Consecutivamente eles foram dominando outras, tá? O continente passou a atrair as potências europeias que estavam perdendo suas colônias de outros países. Então eles a Oceania começou a ser atrativa pelos europeus, né? No século XIX, o Reino Unido, França e Alemanha instalaram bases navais e comerciais na Oceania, interessados na posição estratégica desse continente. Os Estados Unidos, entre o final do século XVIII e no início do século XX, estabeleceram bases militares na região e se apossaram de algumas ilhas. Então, eles se uniram para dominar algumas ilhas dentro da Oceania. E se a gente parar para ver, não é uma coisa não tão recente assim, século XX, tá? Tudo bem, mas em comparação aos outros séculos, é uma coisa que ocorreu bem recentemente, se a gente parar para olhar dentro das datas que já estudamos. A presença dos colonizadores, especialmente os britânicos, levou praticamente ao extermínio da população nativa da Austrália e da Nova Zelândia, porque muita colonização europeia dentro, então acabavam se tornando escravos, massacrados e tudo mais. Então os aborígenes, eles foram massacrados, escravizados, e já os maiores da Nova Zelândia, eles estão vivendo uma população menor, porque em virtude a população, a colonização, né, a dominação dos europeias deste lugar. Então, muitas dessas ilhas hoje, elas permanecem sob o domínio de potências coloniais ou são administradas pela Austrália ou pela Nova Zelândia, tá?
São poucas ilhas que são, poucos países que são independentes, tá? Normalmente eles são dominados entre esses dois, Nova Zelândia e Austrália. E também há também o terceiro territórios que não pertence aos países da Oceania, como o Havaí, que faz parte dos Estados Unidos, e a Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile. Então, o Havaí e a Ilha de Páscoa não são pertencentes à Oceania, sim para o Reino Unido e para o Chile, ok? Então, atualmente, a economia predominante é na Austrália e na Nova Zelândia, e os outros países são vistos como frágeis, tá? Que depende da ajuda externa, depende da ajuda de outros países para se desenvolverem. Então, a economia desses países são basicamente baseada na pesca, na agricultura de subsistência. Em algumas delas ocorre monocultura de exportação, principalmente do coco, além de serviços de turismo. Então, basicamente, a Oceania, ela tem esses serviços, principalmente também o turismo, né? Que é onde tem ilhas, praias, para serem visitadas, tá bom? Nono ano. Na próxima aula, a prof irá explicar os aspectos físicos, tá? Sobre a Oceania. Um beijo para vocês, tchau, tchau.